Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao tema dos produtos orgânicos que a gente trabalhou nas últimas apostilas, né? A gente trabalhou a questão da coleta seletiva, das lixeiras coloridas, da diferença de produtos orgânicos e inorgânicos. Então, hoje, com o auxílio do livro de geografia, a gente vai trabalhar, como aqui nesse slide, né, tá explicando, lá na página 119, aqui, gente, é a página 7 da apostila de vocês, tá? A segunda parte aí da página 7. A gente trabalhou o livro de história, agora vamos para a geografia. Então, na página 119, tem um texto com várias informações sobre o que é um produto orgânico. Eu vou representar aqui para vocês, mas aí eu peço que se vocês ainda não pegaram o livro, deem uma pausa e vão lá pegar, porque aqui não vai dar para a gente ler, tá bem pequenininho, tanto que eu vou abaixar minha cabeça aqui para fazer a leitura no meu livro. Só coloquei a imagem aqui para vocês se situarem aí em qual parte do livro a gente está lendo, tá bom? Então, antes de fazer a leitura, eu queria que vocês pensassem, com base nas nossas últimas aulas, sobre o que é um alimento orgânico, de onde ele vem, como que ele é produzido e o que será que diferencia um alimento produzido de maneira orgânica de um alimento produzido de maneira inorgânica. Essa reflexão vocês vão fazer aí no decorrer da leitura, acho que vai ajudar vocês a responderem essa pergunta, tá? Então vamos lá. Há algumas formas de cultivo de alimentos que utilizam os recursos naturais, como o solo e a água, de modo a não causar danos no ambiente. Você já viu que em monoculturas, ou seja, em cultivos de apenas um produto em grandes extensões de terra, é preciso utilizar produtos para repelir larvas, gafanhotos e outros insetos. Isso ocorre porque as monoculturas são mais sujeitas às pragas. Ou seja, parando aqui no nosso segundo parágrafo, a gente percebe que toda vez que o agricultor, que é aquele que trabalha com o plantio, né? Todas as vezes que o agricultor vai fazer um plantio de um alimento só em determinado solo, em determinado terreno, é mais fácil e mais atrativo para as pragas. Na agricultura é chamado de praga todo tipo de inseto, fungo, de ser vivo, né, que vem atacar essa plantação, prejudicando o seu desenvolvimento aí e, consequentemente, o resultado, né, a colheita desse produto que está sendo plantado. Então, quando a gente fala em monocultura, a gente está falando em uma só cultura de um único produto, tá? Então, monocultura é a cultura, o cultivo, o plantio de apenas um tipo de alimento. Terceiro parágrafo. Já na agricultura orgânica, não são utilizados agrotóxicos nem adubos químicos. Nesse tipo de cultivo, na agricultura orgânica, são plantados diversos vegetais em conjunto, de modo a repelir as pragas de maneira natural. Então, aqui, né, no comecinho do terceiro parágrafo, está explicando para a gente que a agricultura orgânica, diferente da convencional, ela não usa substâncias químicas para repelir essas pragas, para matar essas pragas. Mas ela utiliza de uma estratégia que é, ao invés de fazer a monocultura, ela faz a policultura, ou seja, o agricultor vai plantar mais que um tipo de alimento naquele solo para prevenir a atração, aí, a proliferação de pragas. A técnica de plantio direto, a economia de água de irrigação e a não poluição dos rios são características da agricultura orgânica. Então, além da questão de preservar o solo, né, de utilizar aí água das chuvas, por exemplo, e a não poluição, né, a agricultura orgânica ela ainda traz para a gente um produto final saudável, né, que não vai fazer mal à nossa saúde porque ele não tem substâncias químicas tóxicas, por isso que o nome é agrotóxico, né? Ele não vai trazer esse tipo de substância para o nosso corpo. Além disso, os solos também são preservados, pois a adubação é feita com minhocas, que geram humus e com produtos naturais. É empregada a rotação de culturas para não desgastar o solo. Então, aqui tem duas coisas para a gente pensar nesse finalzinho de texto.
Como eles não se utilizam de substâncias tóxicas para estimular o crescimento e o desenvolvimento desses alimentos e para se livrar dessas pragas, eles utilizam, para se livrar das pragas, a policultura, né, que é o cultivo de mais que um tipo de alimento naquele solo, e para ajudar no desenvolvimento saudável, no crescimento desse plantio, eles utilizam a minhoca, porque as fezes da minhoca são chamadas de humus, e esse humus é um adubo maravilhoso para as nossas plantas. Então, uma terra que tem minhocas é considerada uma terra fértil, porque o humus produzido pela minhoca vai trazer vários nutrientes e vitaminas para que toda planta que seja colocada naquele solo, ela vai conseguir se desenvolver com saúde, né, de uma maneira natural, sem agredir nem o produto final e nem o solo ali, porque a minhoca não vai agredir o solo. E o segundo ponto aqui é empregada a rotação de culturas, para não desgastar o solo. A rotação de culturas, ela vai falar para a gente sobre o respeito ao tempo que o solo precisa para se recuperar entre um plantio e outro. Não vou dar muitos detalhes, porque eu quero que vocês façam uma pesquisa depois, que é a atividade 3, para vocês poderem fazer o entendimento desse texto, tá? E aí, nós temos aqui as atividades, né? Voltando aqui um pouquinho, vocês têm a atividade 1, que é uma resposta pessoal, vocês vão ler e responder. E na atividade 2, tem uma pergunta aí e a sugestão de conversar com colegas e com o professor. Mas eu até coloquei lá na apostila de vocês que você pode conversar com seus familiares ou até mesmo realizar uma rápida pesquisa no Google para responder, porque infelizmente a gente não tem como fazer essa conversa, né? Aqui embaixo, na atividade 3, ainda sobre o texto da página 119, você vai usar um dicionário, pode ser um que você tem aí na sua casa ou um dicionário online. Você vai abrir o Google e colocar lá, dicionário, vai te dar várias sugestões. Ou você pode usar essa sugestão que eu dei aqui, que é o dicionário online Aurélio, depois eu mando o link junto com o link do vídeo lá no grupo. E aí você vai colocar o significado dessas palavras. Terminou de colocar o significado dessas palavras? Agora, depois de ter encontrado o significado dessas palavras, você vai voltar lá na página 119 e você vai reler esse texto, agora sabendo o que essas palavras significam, para você ver como fica mais fácil de entender o texto. E aí fica essa uma dica para qualquer leitura que você for fazer. A gente sempre faz primeiro uma leitura para conhecer o texto, é o primeiro contato que a gente tem com esse texto. A gente separa as palavras que são difíceis de entender, que a gente não sabe o significado, procura no dicionário, faz uma listinha lá, como tá aqui, né? E depois, com esse significado já em mente, a gente faz uma segunda leitura do texto, que é a leitura de entendimento, porque agora eu já sei o significado de todas essas palavras, então vai ficar mais fácil de compreender o que esse texto está querendo me explicar ou me ensinar, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e beijo da Pro.